O que é que se diz muito sobre o PCC e é mentira? E o que é que não se diz é muito importante e é verdade? Bom, eu acho que é uma pergunta bastante interessante. Nunca me fizeram essa pergunta. Mas doutor, é isso. Isto é Reinaldo Vocês Azevedo. entenderam, né, como é que se joga esse negócio. Eu às vezes vejo muita besteira mesmo escrita, ou muita criatividade. Jornalistas às vezes, são capazes né? de tudo. Não, mas não só em jornalistas. Eu acho que são declarações, às vezes, de pessoas que não tenham e às vezes fazem as declarações para os jornalistas, mas não tem um trato diário com investigação, né? Eu estou há 18 anos investigando, eu não parei de investigar um dia sequer. É como se fosse uma novela mexicana que não tivesse fim. Né? Aquelas séries com 80 capítulos, etc., né? Que a gente está acostumado a ver. Sim. Então, são situações que nos fazem ter um entendimento um pouco maior, com toda a modéstia, do fenômeno, que é a organização criminosa. Eu percebo que se mistura muito o que é particular, ou seja, que é do criminoso, do cidadão criminoso, que integra a facção criminosa, seja o PCC, seja o Comando Vermelho ou qualquer outra, com a própria organização. É como se você tivesse uma empresa SA, os bens da SA, quer dizer, os planos estratégicos de crescimento da SA é uma coisa. Agora, os bens particulares dos sócios, e aqui eu acho que o Alfredo é a pessoa mais indicada, né? É um advogado aí atuante nessa área, é totalmente divorciado do que é a facção. Então eu vejo muita mistura. Olha, agora a facção está atuando no garimpo, por exemplo. O PCC está atuando no garimpo na área Yanomami. Então não é que o PCC esteja atuando lá, tem criminosos lá, ligados ao PCC, evidentemente, ligados ao Comando Vermelho, que eles buscam oportunidade de negócio. E o PCC nunca proibiu nenhum criminoso de atuar em nenhum ramo ilícito. Pelo contrário, ele estimula. Não quer dizer que o PCC, Reinaldo, como organização criminosa, tinha como meta atuar, por exemplo, na área do garimpo ilegal ou na área de extração de madeira. O senhor está dizendo o seguinte, embora o PCC seja, sim, muito poderoso e perigoso e nós vamos ver, internacional, há uma magnificação da sua atuação, porque, digamos assim, os empreendedores individuais, embora com vínculos, atuam, mas não atuam para o partido do crime. Sim. São outras questões. O PCC está investido em bitcoins, por exemplo. Quem está investido em bitcoins são esses grandes narcotraficantes ligados ao PCC. Eles, muitas vezes, eles utilizam, inclusive, o nome PCC para poder turbinar esse tráfico, para poder ter acesso aí às rotas, etc. Mas não quer dizer que o PCC como organização esteja fazendo isso. Então, essa é a diferença. Essa pergunta... Isso se diz e não é verdade. Só uma metáfora aqui. Sim. A Al-Qaeda, depois teve o Estado Islâmico, que no terrorismo superou, mas a Al-Qaeda nunca foi uma organização centralizada. A Al-Qaeda era um espírito. Tinha o Osama Bin Laden, ele passava as orientações e se iam criando Al-Qaedas, células mundo afora, mas cujo vínculo com o Osama e a organização dele, na verdade, era um vínculo quase de natureza espiritual. Também havia tarefas que se cumpriam, mas as organizações terroristas tinham a sua vontade e o seu próprio comando. Tinha uma filiação que era, digamos, ideológica, a Al-Qaeda central. O PCC, ainda que muito grande, ainda que muito poderoso, também tem uma coisa parecida? Tem. Eu acho que o liame que une o PCC e que diferencia ele de qualquer outra organização criminosa do mundo que começou dentro do sistema prisional, não é o caso das máfias, que elas não começaram no sistema prisional, é justamente essa ideologia, disciplina e hierarquia que eles têm, quase militar, formada dentro das unidades prisionais. Eles se tratam como irmãos, né? Eles têm uma disciplina, eles seguem aquele estatuto à risca, se não seguir acaba sendo punido, às vezes até com a morte. E isso vale em todos os locais que eles estão. E às vezes até na vida particular deles.
né? Eles também, ao fazer os negócios particulares, precisam tomar cuidado para, por exemplo, não colidir os interesses com outro integrante da facção. E aí, inclusive, são negócios particulares, mas eles são até disciplinados por tribunais do crime, etc. Então, existe isso, sim. Só para fechar a segunda, e o que que é muito importante sobre eles e não se costuma dizer? O que não se costuma dizer é onde eles estão hoje se infiltrando, né? Quer dizer, isso é falado muito superficialmente. E onde eles estão, depois a gente volta. Eu vejo com muita preocupação hoje, né, o PCC se tornando o que as máfias italianas eram há 20, 30 anos atrás. Né? Elas começaram em setores que o poder público negligenciou, onde há uma baixa fiscalização, né? Por exemplo, a questão de concessão para a limpeza urbana, lixo. Né? Agora a gente está falando também em transporte metropolitano urbano, que a gente já tem envolvimento aí de integrantes do PCC, da própria organização, lavando dinheiro nesse setor. Infiltração em serviços públicos. Infiltração em serviço público, infiltração nos poderes públicos. E aí eu não falo exatamente de financiar candidatos, por exemplo, isso no âmbito do Ministério Público e da magistratura, para serem juízes e promotores. Hoje eles podem corromper a autoridade. Tá? Nenhuma autoridade, seja do Ministério Público, da magistratura, de qualquer setor público, está imune a isso. Isso aconteceu na Colômbia, né, na época do Pablo Escobar, onde ele precisava escolher ou a prata ou o chumbo. Né? E muitas vezes, em grande parte das vezes, eles escolhem a prata. Então, esse é um setor... Explica a metáfora. Esse é um... a frase do Pablo. Plomo. Sim, não, estou pedindo, eu sei, estou pedindo para explicar. Eu gostaria de dizer assim que me preocupa muito a infiltração hoje da facção nos poderes da República. Né? Seja no âmbito político. E aí eu não falo em eleger um deputado. Já me perguntaram, eles vão eleger, eles são muito espertos, Reinaldo. Eles, por exemplo, já tentaram, mas aí alguém falou, olha, nós vamos eleger 1, 2 deputados, ele vai fazer o quê no Congresso? Ele vai ser uma minoria. Não é mais fácil a gente financiar, por exemplo, um vereador, um prefeito, né? Porque os negócios dos sócios da facção, da própria facção, estão nos municípios. É ali que ele precisa, por exemplo, liberar um hotel, né? Liberar uma construção, ou participar de uma concessão de lixo, por exemplo, de aterros, que aí começou, né? Na Itália começou com os aterros sanitários, e isso é um setor muito pouco fiscalizado. O setor de sucata ninguém fala, mas já tem infiltração hoje, ferro velho. Por quê? Nós, ao contrário dos países aí, da Europa, nós reciclamos só 20% do nosso ferro e aço. E eles já estão muito mais avançados. E a Europa quer hoje o aço verde. Então, todas essas oportunidades de negócio em que há uma baixa fiscalização do poder público, e às vezes me parece até que a baixa fiscalização ela é propositada, permite que essas máfias, como o PCC, eles possam estar agindo. Então é isso que eu acho que é muito pouco falado, que é a presença do PCC no nosso dia a dia, no ônibus que a gente pega, por exemplo, né, na varrição de uma rua de um município próximo a São Paulo, num aterro sanitário, que a gente não imagina que o nosso lixo, por exemplo, possa estar sendo coletado por um caminhão ou algo parecido que é ligado à facção. Ou seja, eles estão entre nós. Eles estão entre nós.